tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre o Brasil durante os governos militares. Ditadura militar ou regime militar? Há quem defenda ditadura ou regime. Quem defende uma ditadura valoriza a falta do exercício real da democracia, né, e as ações repressivas de um governo que não permitia que ninguém se opusesse a ele. Quem defende que foi um regime militar vai dizer o seguinte: não, teve uma centralização do poder excessiva por parte dos militares, tá? Mas ainda tinha, por exemplo, mais de um partido político. Então, tinha uma democracia, digamos assim, né? Então, há essa discussão entre esses dois grupos. Por que que os militares tomaram o poder? Porque eles queriam proteger o Brasil da ameaça vermelha. O contexto era Guerra Fria, quando o capitalismo e o socialismo tentam, então, aumentar a sua área de influência, né? E aí eles vão criar uma lei de segurança nacional. Nessa lei de segurança nacional é como se cada cidadão brasileiro fosse responsável pela segurança do país. Então, se eu tenho alguém que eu conheço que está abrindo caminho para essa ameaça vermelha, eu devo denunciar, porque eu sou responsável também por essa segurança nacional, tá bom? Cada cidadão tinha sua responsabilidade. Alguns órgãos foram criados: Serviço Nacional de Informação, SNI, e o braço armado que era o Departamento de Operação e Informação e Centro de Operação e Defesa Interna, o DOI-CODE. Esse aqui era responsável por fazer as prisões, torturar, né, aqueles que eram, então, visto como fazendo parte dessa ameaça vermelha, tá? Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, tá? E vão ser criados alguns atos institucionais, ou seja, a Constituição não vai ser obedecida, vai ser governar por atos institucionais, tá? Eram leis criadas para legalizar a tortura, né? Então, o ato número 1, ele vai dizer o seguinte: olha, a eleição vai ser indireta para o futuro presidente, né? E vamos tirar do poder alguns políticos, obviamente. Quem será esse primeiro presidente? Um marechal chamado Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou de 64 a 67. Algumas coisas que ele fez durante o seu mandato: criou o Banco Central, o FGTS, a Embratel, fez uma reforma monetária e criou o Cruzeiro Novo, tá? Antes do governo dele, tinham vários partidos políticos. Lembram que são partidos políticos? São organizações, né, que vão, então, se reunir como se concordassem com as mesmas ideias, digamos assim, né? E ele vai acabar com a pluralidade do partido político e vai criar vai existir apenas dois partidos políticos. É o bipartidarismo. É o Arena e o MDB. Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Alguns dizem que era o seguinte: o partido do sim e do sim senhor, ou seja, ambos partidos, né, obedeciam aquilo que o presidente falava. A função de um partido político também é, quando um presidente está no poder, o outro faz oposição, para poder, então, estar observando o que esse governo faz de bom ou de ruim, para poder, então, estar, né, cuidando, tá? O ato número 3, os governos deveriam ser eleitos por colégios eleitorais, que vão ser formados por deputados de cada um dos estados. Os prefeitos serão indicados pelos governadores, tá? E a escolha, o povo escolhia os vereadores, os deputados e os senadores, que podiam ser cassados a qualquer momento, tá? A oposição começa a questionar: mas mal começou o governo, para que tantos atos institucionais, né? Então, eles começam a ter problemas com tudo isso. E aí, vai ser implantado o número 4, né? Então, 3 deles foram implantados no governo de Castelo Branco. Esse aqui estabelecia uma nova carta constitucional, tá? Conhecida como Constituição do Terror, e ele também legitimava todos os atos anteriores, dizia que todos eles eram válidos. Castelo Branco ficou no poder até o dia 15 de março de 1967, quando vai chegar ao poder o segundo marechal, Arthur da Costa e Silva, conhecido também como Costa e Silva. Esse aqui vai representar a ala mais linha dura, né, do exército, e agora vai tomar o poder. Ele vai fazer com que o regime se feche cada vez mais, né? E aí vários protestos vão ocorrer durante o governo dele. Os jovens vão protestar, né? Os movimentos de contestação vão aumentar, e ele vai ter que lidar, então, com essa oposição. Ele implantou o AI-5, esse aqui é mais famoso, você já ouviu falar sobre ele, tá? Porque agora a preocupação com a aparência da democracia não existe mais, tá? O AI-5 dava ao presidente da República o direito de fechar o legislativo federal, estadual e municipal, direito de intervir onde ele quisesse, em qualquer estado da federação, tá? Proibido qualquer manifestação política e suspensão do habeas corpus. Você sabe o que é o habeas corpus? Habeas corpus é um documento que, quando a pessoa, então, é acusada de um crime,
né? E aí dá para perceber que ele consegue até viver em sociedade, ele pode pedir um habeas corpus para responder em liberdade até que o julgamento dele aconteça, certo? Agora foi suspenso. Então, toda pessoa que era considerada suspeito já era colocado como, né, para cumprir aquela pena, tá bom? E a censura foi ser cada vez mais. Gente, o que é censura? Era deixar falar o que o presidente quisesse queria que falasse, né? Então, se um órgão fosse falar alguma coisa contra o presidente, o seu jornal seria censurado. Era bem comum aparecer algumas tarjas pretas na publicação, que seria, então, alguma coisa contra o regime, tá bom? Contra o sistema, tá? Em agosto de 69, o presidente sofreu um derrame, tá? E aí a junta militar assumiu o poder, tá? E governou por 2 meses até que o próximo presidente começasse, tá? Ocorreu um dos mais episódios de oposição ao governo, né? Um embaixador dos Estados Unidos chamado Charles Obrecht foi sequestrado e aí os revoltosos exigiram que só iriam soltar Obrecht se o governo liberasse presos políticos. Quem eram presos políticos? Pessoas que eram contra o sistema, que eram presos. E aí esse acordo foi feito, né? E os revoltosos então ficaram bem felizes com conseguiram, né, que seu protesto desse certo. Bom, existem ainda muitas coisas para falar sobre a ditadura militar, mas vai ficar para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai encerrar por aqui. Tá? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.